Olá, meus irmãos, meus amigos, paz do Senhor Jesus, graça e paz do Senhor, shalom, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado nesta tarde abençoada de sexta-feira que nos deu aqui o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos um café com fé muito especial. Está comigo aqui o meu amigo, meu parceiro, conhecido de muitos anos aí, nem muitos anos, né, que nós não somos tão velhos assim. Pastor Max Lendon está comigo aqui. Vem para cá, pastor, sente aqui conosco. Nós batemos aquele papo abençoado. Acredito que muita gente já conhece o pastor Max, mas vamos conhecer um pouquinho mais aqui da trajetória do pastor Max Lendon, em nome de Jesus. É Lendon ou é Lendon? Lendon. Então eu estou falando certo. Paz do Senhor, boa tarde, meu pastor. Pode ser o pastor, pode ser todos os nossos queridos irmãos aí que estão assistindo a nossa entrevista aqui. É uma honra ter a sua audiência e para mim, pastor, uma alegria estar aqui com o senhor também. Alegria toda nossa, graças a Deus conseguiu uma vaguinha na agenda dele, né, irmão, que é muito corrida. E eu quero desde já aproveitar esse momento e você que sempre nos assiste, muita gente tem compartilhado, muita gente tem comentado, né, deixa aí a sua ideia, deixa aí o seu comentário. Vá lá no YouTube, Café com Fé, aí você se inscreve lá no YouTube, participa. Toda vez que fizermos um programa, você vai estar assistindo conosco. E no Instagram também, eu vou estar mudando para Café com Fé, para ficar só uma chamada, só um nome, lá é Chamados para Servir. E o Facebook nosso é Pastores, no plural, João Simone, tá bom? Você está convocado a nos ajudar a pregar o Evangelho nesta cidade, neste estado e nesta nação. Eu quero deixar aqui um texto, meu pastor, Salmo de número 24. Ele vem aqui declarar o poderio e o domínio de Deus sobre todos nós, sobre toda essa terra. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Ainda tem pessoas que dizem que Deus não existe, né? Numa declaração tão poderosa como essa aqui. Como eu falei, está comigo aqui esse querido amigo, querido irmão, tenho assim ele como um filho querido, né? Já sou tenho um pouco mais de 2 anos mais velho que ele só, né? Assim, um pouco mais de idade, eu considero, tenho um respeito muito grande. Pastor Max Lendon, o conheço aí há muito tempo atrás. Nós vamos conhecer um pouquinho aqui num bate-bola rápido. O nosso programa não pode ser muito longo, 30 minutos a gente resolve toda aqui a nossa história, tá bom, pastor? É um prazer ter aqui conosco, para nós conhecermos um pouquinho aqui da sua história, da sua caminhada. Pastor Max Lendon, pode dizer a idade, pastor? Posso. Hoje, atualmente, tenho 38 anos. 30 é um menino. Aliás, perdão, 37 anos. Ó, diminuiu. 37 anos, tá um menino ainda, né, gente? Ainda tá um garotão aí, no auge da idade, né? Eu com meus 37 anos, eu estava correndo para um lado e outro também, igual ele faz. Pastor Max Lendon conheceu Jesus com quantos anos, meu pastor? Pastor, na verdade, a minha história com Cristo ela começou desde cedo, né? Não sei se eu posso começar iniciando assim. Fique à vontade. Pastor, desde pequeno, como criança, eu tive contato com o mundo espiritual, né? O meu pai, eu me lembro que quando ele ia dormir, né? Ele apagava a luz da casa. E quando ele apagava a luz da casa, no ambiente que eu dormia, pastor, eu via quando descia do teto, assim, sempre quando estava escuro, né? Descia do teto, do canto do local que eu dormia, aquela imagem sombria, né? Era uma silhueta de um ser, mas que não tinha aquela forma certa. Então aquilo ali começou a me perceber desde pequeno. E aí, eu digo isso porque foi isso que me levou a conhecer Cristo, né? Esse contato com o espiritual. Isso lhe trazia medo, temor? Nossa, pastor, quando eu vi aquilo, eu entrava em desespero, começava a gritar. E meu pai e minha mãe, por não conhecer a luz do Evangelho, eles achavam que era coisa da minha cabeça. Meu pai, como estava indo brigar, que jeitão dele, né? Meu pai estiver assistindo aí, né? Coisa de menina, ele diz assim, olha, isso foi aí para ver, né? Ou então ele ia dizer, ai, né? E eu ficava ali, mãe, né? E chorando, aquela coisa. Eu era mesmo, muitas vezes, obrigado a viver aquilo ali. E aí, passou o tempo, pastor, aí eu fui para uma igreja. Eu me lembro que nesse tempo, era aqui numa rua mesmo, na área 34, e
na época que dirigia o pastor Delson Salles, né? Isso. Corredor de Fogo. Eu era um garoto, eu tinha naquele tempo 9 para 10 anos. Eu congregava lá no Manuel 2, que na época ali, eu acho que hoje lá no pastor de Nova Bahia ainda, né? Lá em 96. E ali eu aceitei Jesus muito criança. E aí a gente ia para os corredores de fogo, eu acho que naquele tempo, eu acho que era a mesma área aí, não sei. Era a mesma área. Era a mesma área, né? E aí a gente ia para os corredores de fogo. E aí eu comecei a ter um contato com o Evangelho. Na verdade, meu pastor, o Corredor de Fogo, se eu não me engano, começou em 96. Isso, o pastor Deilson foi para a Argentina, né? Lá no Cláudio Freidson, lá quando ele chegou, ele começou, eu estava lá pelo Manoa nessa época. Isso, nesse tempo eu era um garoto, era uma criança lá, para dizer a verdade, né? E aí o pastor falou, comecei a frequentar os clubes, só que quando chega aquela idade, né? Eu acho que eu fiquei na igreja até os meus 12 anos. Aí quando chegou a idade dos 13, comecei a descobrir namoro, as amizades da escola. Foi se interessar pelo já, aí foi praticamente que eu perdi, vamos dizer assim, o foco de Cristo, né? E começamos uns 13 anos mais ou menos. 12 para 13 eu desviei, né? Saí da presença de Deus. E de lá, pastor, foi que começou assim, vamos dizer assim, como se Deus permitisse, né? Na minha história, assim, eu conheci o mundo. E eu me lembro que eu ingressei no mundo e ingressei mesmo, né? Ao ponto de eu me meter com coisas aí. Experimentar tudo. Experimentar tudo, né? Com 13 anos a pessoa pode dizer assim, poxa, mas 13 anos é uma criança. Só que a minha cabeça lá e a turma que eu comecei a andar, eram gente de várias idades. Então a gente era influenciado, né, a beber, a fumar, a usar entorpecentes, né? Aquela coisa toda. Aí foi quando começou a prostituição, festas. Eu me lembro, meu pastor, eu comecei também mais ou menos nessa idade, 13, 14 anos, conhecer a bebida, o cigarro, a droga, e os mais velhos faziam aquele desafio, prova que tu é macho. Isso, né? Toma aqui, eu me lembro que um moleque ainda, 13 anos, eu acho, alguém, não estou lembrado quem foi, as pessoas também não importa, isso é a história. Vou ver que tu é macho mesmo, toma esse copo de cachaça. E a primeira bebida... E eu vaco tomei o copo de cachaça. Mas só olha, aí eu já gostei do trem. A minha, na época, não sei se existe hoje, que não interessa saber, claro, né? Mas na minha época estava no loja que ela estava da Skarloff, né? E aí alguém colocou para mim, aí eu achei que tipo, fosse um suco. Na verdade, para como é que o diabo trabalha? É igual o pecado, né? Ele coloca aquilo ali prazeroso, né? Gostoso, mas por trás está o algoz, né? O anzol. E aí com aquela bebida eu comecei a ingressar em outras, né? Foi. Até que realmente me perdi mesmo no mundão. Aí começou a sair para as festas, para a noitada, meu pastor. Pastor, quando eu entrei meus 13 anos, nessa época eu tinha um tio que era metaleiro, que inclusive é o pastor Antônio Laurino hoje, né? Ele era metaleiro. Para o senhor, hein, pastor Antônio? Vamos trazer ele aqui um dia. Beijo no seu coração. Vamos trazer ele aqui um dia. Traga ele. Só está desafiado a vir aqui, pastor Laurino. E aí o que acontece? Ele é meu tio de sangue, ele é irmão do meu pai, né? E aí eu comecei a andar com ele. E aí ele escutava umas músicas, né? Eu comecei a me chamar a atenção, gostei do estilo da guitarra. Lá eu descobri que aquilo ali era thrash metal. E aí comecei a conhecer um monte de gente. Eu quando virei fã de uma banda aí do mundo, aquele né? rock pesado. Era rock pesado, né? Como alguns talvez não conhecem, é um rock pesado, né? E aí virei fã daquela banda chamada Metallica. Comecei a ouvir a Iron Maiden, né? Que é outra banda também, Sepultura, e daí vai puxando diversas coisas, né? E aí, poxa, foi quando a minha vida ela praticamente entrou pro lado obscuro do ocultismo, né? Que eu me lembro que aí comecei a mudar meus ideais. Uma criança que andava com roupas normais, aquela coisa toda, comecei a aderir camisas de caveira, tudo de preto. Todo de preto, ver um estilo diabólico de vida ali na minha vida, e dali comecei a frequentar ambientes que eu nunca imaginei frequentar, né? E aí, se já bebia, comecei a ficar pior, né? Já chegava em casa altamente bêbado, né? E aí foi quando eu comecei a ter esse contato mais, porque esse estilo, pastor de vida, acho que você sabe isso, ele puxa para o ocultismo, né? Com certeza. E aí eu me lembro, pastor, diversas vezes eu cheguei no final de ano, estava no fundo de uma casa, eu e uma garotada, e aí a gente se drogando, até que um dia, quando eu me toquei, não sei se porque estava muito bêbado, eu não sei o que era, mas quando eu me toquei, estava na ponta de um pentagrama. E mais 4 garotos comigo. E ali naquele ponto do pentagrama, eles acenderam velas na ponta do pentagrama e a gente começou a fazer juras pro diabo. E aí, pastor, a paz, aquilo ali em diante, começou a subir na minha vida. Desse momento em diante... Foi meio que um pacto feito. Foi tipo um pacto feito, né? É por isso que eu digo, Satanás, meus irmãos, ele pega a nossa juventude, pastor, hoje na inocência. Às vezes o camarada que está ali, ele nem tem a certeza porque ele está ali. E aí nesse tempo, eu conheci uma moça, e aí na frente da casa dessa moça tinha um terreiro. Eu comecei a namorar com ela, e quando foi um dia ela me chamou, né, para esse terreiro. Inclusive é um terreiro de matriz africana, que eu vou falar aqui até quando de repente alguém se choque, né? É de matriz africana, mas era de uma linhagem bem pesada, porque divide, né? Da linha negra. Isso, é.
E aí, quando eu cheguei lá, rapaz, a médium que estava na hora lá, ela disse assim, pastor, ela disse, olha, você se prepare, porque agora vai vir o pior. Pastor, quando eu vi aquilo, eu disse, olhei para mim, estava comigo, eu disse, cara, tinha que me trazer aqui na hora do pior. Pastor, aí começou todo aquele trabalho lá, aquele bate-bate de tambor. Pastor, que me assustou foi que na hora lá, a equipe, eu vou falar assim melhor que não conheço bem, o pessoal que trabalha lá começou a correntar, pastor, corrente do pescoço, dos braços, dos pés, e a gente começou a fazer uma posição especial que ia descer ali com muita força. E aí o pastor começou a bababá, rapaz, aí aqueles arrepios, aquela coisa que eu senti lá e muita gente naquele terreno. Então quando desceu uma entidade lá, a entidade vestiu um chapéu, com muita força, e segurava com corrente, aquela coisa. Pastor, eu vi ela pegar um pedaço de pedra assim, e começar a romper a pedra como fosse bolacha que no crack, né? E aí fez toda aquela situação toda. Aí foi quando o diabo lá na vida daquela pessoa veio, né? Começou a falar comigo, e ele perguntou assim, assim, olha, eu sou o Exu boiadeiro. Ele disse, a partir de agora eu vou andar contigo. Quem tocar em ti vai tocar em mim. E se tocar em ti vai se ver comigo. O pastor, ele pegou um pedaço de porco que tinha assim na mesa, ele mandou você rasgar o papel, assim, me deu pela minha mão. Ele se come e bebe, porque agora a gente vai andar junto. E naquele dia, meus irmãos, aquilo ali pra mim, poxa, me senti um poderoso, né? Nossa, Exu boiadeiro. Vou fechar. Opa, agora eu tô indo, né? E aí, só que mal eu sabia que aquilo ali, poxa, a verdade ia começar a destruir a minha vida, né? E com muito respeito, cada vez mais declinando. E aí foi quando eu meti, pastor, por situações que botaram em risco minha vida, né? Inclusive foi ameaçado de morte. E por essa ameaça de morte, eu lembro que uma vez eu fiquei fugido 1 ano, né? Por causa de uma situação que eu contei. Aí olha como é que é as coisas. Passou-se 1 ano, isso aqui parece para contar para entrar como me convertir, né? Passou-se 1 ano, eu estava achando que a poeira tinha baixado, o cara tinha esquecido, foi bem. Aí eu fui achar de carro de papagaio, né? O Brasil pode chamar pipa, né? Eu brinquei de papagaio e fui de carro de costas para a rua. Aí eu escutei quando um carro freou atrás de mim, e eu olhei para trás, o menino que eu andava sabendo que estava ameaçado de morte, então eu achei que ele cuidava comigo. Até porque nesse período, pastor, eu já tinha 14 anos já. Quando eu olhei para trás, era o cara, me ameaçado de morte. Aí ele olhou para mim e disse assim, agora, Márcio, ele baixou do carro, né? Era uma Opala branca, não vou esquecer desse carro. Ele disse, agora, Márcio, falei que ia te pegar. Pastor, quando eu olhei para ele, o meu corpo estátalou. Na minha mente eu dizia, corre, mas o corpo ficou grudado. O corpo não obedecia. O corpo fiquei ali em choque, não obedecia. E aí, pastor, eu vi bem assim que quando ele estava com uma mão no volante, a outra mão ele abriu o porta-luz e puxou uma arma. Na minha cabeça, por milésimo de segundo, eu disse, Senhor, se o Senhor me der oportunidade, eu volto para a tua casa, né? E eu olhei aquilo ali, eu travado, né? Aí eu vi quando ele pegou a pistola, o pastor se estava nervoso, não acredito que foi Deus, né? Quando ele puxou aquele revólver da porta-luz do carro e roubou na mão dele, a bicha dobrou assim. Aí ele tentou segurar, a bicha caiu no chão, quando ele tentou se abaixar, e os meninos estavam lá atrás de casa, que estavam bebendo e tomando banho, lá atrás de casa tinha um poço, estava bem geladinho, aqui tem muito quente, o florestal que estava iniciando, né? E aí eles estavam com banho, eles ouviram frear o carro, né? Aí eles, puxa, o Max, cadê o Max? Ele correu para frente. Eu estava mais atrelado, o cara querendo pegar a pistola no fundo do carro lá, no carona, né? Eu acho que bateu, caiu para baixo do banco do carona, não sei. E aí cercaram o carro, começaram a dar pedrada para o lado, pedrada, e o cara levantou o vidro e foi embora. Pastor, quando eu vi aquele carro, ele sumiu no final da rua e subiu o ladeirão para queimar com uma nova, que ali no florestal do cá, né? Eu ouvi uma voz, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falar comigo. Eu ouvi aquela voz dizer comigo assim, você volta, ou você vai morrer. Pastor, essa brincadeira, aquilo aí começou a mexer comigo. Sabe, daquele momento ali em diante, foi que eu comecei a perceber assim que tinha algo, né? Aí só que eu esse aí pode dizer que foi tipo o teu fundo de poço para voltar para Jesus. Foi o fundo de poço. Ali começou a trabalhar nisso, porque como eu estava muito afundado, né? Nas coisas erradas que eu não entrei em detalhe, acho que são coisas que até constrangem devido ao mundo que a gente estava, né? E aí o que acontece? Aí, só que a gente mente, pastor, para Deus, né? Eu disse, não, eu vou voltar, né? Isso me livrar. Deus me livrou, o cara foi embora, né? E eu não voltei. Quando foi um belo dia, pastor, eu me lembro que eu estava indo para uma festa, né, de coisa de heavy metal, lá no Coração Blue, na Ponta Negra, que é uma quadra de tênis que tem lá. E aí eu me lembro que tinha uma banda, né, uma banda que ela espera da noite, que ela vinha de Minas Gerais, né. Aí o apresentador do evento anunciou a banda, né, tudinho, aquela coisa. Mostrou quando a banda entrou, eles tinham um viés black metal. E o black metal é aquele som bem pesado, né? Sabe aquela coisa bem?
E aí, quando eles entraram, eu ali, pastor, muito cheirado, tava bebendo muito, eu lá naquela vibe, balançando a cabeça, aquele negócio tudo. Aí, quando eu levantei a cabeça, pastor, eu vi tudo parado. Quase parado, para dizer a verdade, tudo lento, né? Aí eu fiquei olhando aquilo, aí eu olhei pro pessoal que tava no bangueio, chama de bangueio, né? Que quando entra o som pesado, você cai na porrada no ponto lá. E aí tudo lento, né? Eu vi o pessoal se batendo no corpo lento, tinha uma menina assim na minha frente, São Moço, isso que me chamou a atenção, não vou esquecer. Ela balançava a cabeça dela, puxou o cabelo dela ia lento assim pra frente. Aí eu, na minha cabeça eu disse assim, rapaz, esse negócio que eu usei deve estar vencendo. A mulher era doida. Eu digo, meu amigo, já aquilo lento. Aí quando eu olhei pro palco, pastor, assim, eu lembro que o baixista estava tocando lento, todo mundo lento. Aí resumindo, aí eu ouvi de novo a mesma voz. Aquela voz disse para mim bem assim, aqui não é mais o seu lugar. Pastor, quando aquilo falou, é o meu bom livro da vida, voltou tudo normal. Aí eu parei, como se eu tivesse acordado no trânsito, aí eu parei escolhendo mim, aí eu peguei, fiquei com aquilo assim, aí um colega meu chegou e encostou, que era o Reilson, né? Ele encostou e disse, mano, tá tudo bem, tipo. Aí eu olhei para ele assim, meio me recuperando, né? Aí eu disse, não, mano, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu olhei, aí aquele coisa, não, brother, eu vou na linguajar, né? Pô, brother, você tá um pouquinho. Aí eu sentei na arquibancada, fiquei olhando o show, o evento, né? Mas aquilo ali, pastor, perdeu a graça ali para mim. Eu acredito que quando Saulo, ele cai cego ali no caminho de Damasco, tudo que fazia sentido para ele na lei, ou então na vida que ele vivia antes, perdeu o sentido ali, quando ele encontrou a graça ali. Então, naquele momento foi o que aconteceu comigo. Não comprando pau, né? Quem sou eu, né? Mas na situação, né? Eu peguei, pastor, aí eu sentei e disse, cara, o que eu estou fazendo aqui? Aí nesse tempo, o senhor tem uma noção como é que é as coisas. Antes dessa eventualidade que eu estou contando desse show, morava do lado da minha casa um músico, ele era músico do pastor Deilson, que era o pastor Herculano. Herculano, só lembrar dele. Eu toquei com bateria com ele. Ele era tecladista. Só que ele tocava tudo, o homem, né? Ele é maestro mesmo, tocava bateria. Quando eu vim na bateria, ele Tapuçu, ele. Tapuçu. Ele é pastor Amara. Aí, só que nesse tempo, uma vez que eu cheguei, antes desse dia, eu cheguei de manhã já muito bêbado, estava muito bêbado, eu bebi demais. Agora imagina, um garoto com 14, estava aqui muito em contato com álcool, né, pesado. E aí eu cheguei, aí vomitei aquela coisa toda, aí com dor de cabeça, fui deitar. Quando eu deitei, pastor, eu estava pegando sono, acho que era umas 6h30 da manhã, 7 horas. Aí eu escutei gente gritando lá de casa. Aí eu escutei aquele mistério, né, de mistério, né, aquele momento todo, né? Crente doido. Aí eu disse, já achou, rapaz, esse crente meio palavrão na hora, eu era do mundão, aí, os caras ficam gritando. Aí eu escutei quando os irmãos diziam, né? Eu, hoje entendo, naquele tempo eu entendi. Eles diziam assim, queima, Jesus queima. E o interessante, para eu continuar, uma coisa que é interessante de falar, que eu acho que talvez se tiver alguém afastado, assistindo, sabe o que eu vou falar aqui agora. Eu, praticamente nasci na igreja, tive contato com um Cristo muito pequeno, mas pastor, naquilo na minha cabeça, é como se esse passado não tivesse assistido. Eu estava tão afundado, pastor João, no mundo que eu vivia, que era como se os meus irmãos fossem meus inimigos, e ali eu não tive. Na verdade, todo mundo estava errado e você certo. Aí na minha cabeça, aquilo estava errado, né, fazendo barulho, morabesca, coisa. Então, o diabo ele age, ele apaga na mente do desviado, que um dia ele teve ali. Ele passa a ter raiva daquilo ali, foi o que aconteceu comigo. Aí, pastor, eles diziam queima, inclusive é também engraçado eu contar isso, porque a pessoa só se engraçada esse dia. Aí eu peguei, eu disse, peraí, que eu já queimava. Aí nesse tempo, na minha casa, tinha 2 pés de jambeiro. Eles jogavam muita folha, pastor. Eu peguei e varri as folhas secas de jambeiro, porque bem no pé do muro, de frente com a janela do pastor Herculano. Não sei se ele vai ver. Ele vai lembrar disso, ele sabe disso. Pastor, toquei fogo. Peguei um pedaço de plástico para se abanar. A fumaça, pastor, parece que é para fazer mal, o diabo ajuda. Pastor, a fumaça subiu, aquela fumaça densa, branca, e desceu certinho na janela do pastor. O pastor estava lá, eu acho que era o ministério do avô Shekinah, que estava do lado com ele. Né? E aí começaram, pastor, torcideira para lá. Os irmãos estavam dizendo queima, aqui começaram a tossir. Aí eu comecei a ir, aí eu vou entrar no peito. Quando eu ia entrando, pastor, o pastor Herculano subiu o muro. Ele disse assim, aí rapaz, esse fogo aí, eu olhei para ele e disse, o que tem? Está no meu terreno o fogo. Ele, pois é, o teu fogo está no teu terreno. Ele disse pro som do muro, mas a tua fumaça está dentro da minha casa. Aí eu disse, tô nem aí não. Aí ele, peraí. Aí eu fiquei olhando, né? Meu pai, que o pastor me chamar para briga, né? Assim, né? O pastor, quando ele subiu o muro com um baldão branco assim, cheio de água. E era um negão grande que ele treinava. Aí ele jogou o pastor aquela água no fogo. Ele jogou, rapaz, o diabo entrou em mim. Aí comecei a xingar ele, chamando ele pra briga, e aquele negócio todo. Aí a minha mãe já saiu de manhã cedo, já me atracou pelo pescoço, aquela confusão.
Quando eu ia entrando para dentro de casa, que a minha mãe me botou para dentro, ele olhou para mim e disse assim, ei! Aí eu olhei para ele, quem foi, meu irmão? Eu falei para ele, né? Ele disse, escuta bem que eu vou te falar. Um dia, ele disse assim mesmo, tu vai estar aqui no nosso meio, até me emociono por lembrar dessa situação. Tu vai se envergonhar do que tu está fazendo. Aleluia. Aleluia, né? E talvez tenha uma mãe, um pai assistindo a essa entrevista hoje, eu quero dizer isso para eles, pastor. Que a palavra que tu liberar sobre o teu filho, seja cedo ou tarde, vai alcançar ele um dia. Porque a palavra que ele pastor me alcançou. Hoje eu tô Foi, aqui, na verdade, uma palavra profética. E com certeza ele está tão cheio de Deus aqui, está numa oração. Aí quando ele falou isso, na hora eu retruquei. Quem é que nada? Vai, eu cheguei ele, mamãe botou para dentro. Então, talvez você que é pai, você que é mãe, que você está profetizando, talvez teu filho rejeite, tua filha diga que nunca vai voltar para a igreja, que pode de crente nada, né? Mas isso tem poder, pastor, porque tem na minha vida. Com certeza. Pastor diante de Deus. Nesse dia que o pastor falou isso, voltando para o show onde eu estava. Nesse dia eu ouvi essa voz falar para mim, aqui não é teu lugar. Aí eu sentei, fiquei ali, aí quando eu estava muito bêbado, voltei a vomitar de novo do lado da arquibancada ali, aí fiquei com aquilo. Aí o rapaz estava comigo, né, ele voltou lá comigo, que tinha ido pro show junto lá, aí encontrei a galera que estava lá. Quando ele sentou, eu olhei, aí mano, bora lá e tal, pô, a banda que estava esperando. E essa banda que entrou, eles iam fazer um tributo a uma banda chamada Black Sabbath, né? E aí eu disse assim, não, mano, vou ficar aqui, puxando um jogo, passando mal. Aí eu lembro, poxa, que me levantei e eu fui no banheiro, acho que eu entrei no banheiro, era jovem jogado no chão, era outros vomitando, era outros usando droga. Pastor, na minha visão, aquilo ali era um plano do inferno. Então assim, um mundo que na hora perdeu o sentido. Pastor João, diante de Deus. E aqui começa a minha história para voltar para Cristo. Né? Ali perto da minha casa tem uma igreja que é da Assembleia de Deus, da Yadam, que chamam de Manuel 2, né? Acho que até hoje chamam assim ela. Eu passava ali, pastor, era uma igreja de madeira, quando eu era pequeno. Depois de um tempo, construíram uma igreja bonita, de alvenaria. Pastor, eu passava ali, uma igreja que eu jogava pedra, que eu bagunçava. Agora eu passava ali na frente e comecei a sentir aquela vontade de entrar na igreja. Sabe, isso é algo extraordinário, porque para que eu odiava. Aí aquilo eu passei, eu acredito nesse tempo. Eu acho que lá era até o pastor Rubens, né, que ele dirigia a igreja. Me lembro de ter assistido, inclusive, quero mandar um abraço aqui para o meu pastor Rubens Sampaio, que agora é o meu coordenador agora da Madureira. Deixar aqui um abraço para o pastor Rubens e pastor Andréia. Eu estou de volta na Madureira, eu sou madureirense. Na verdade, nunca deveria ter saído da minha casa, né? Porque foi lá que eu fui criado, fui formado, fui consagrado. Nós estamos na guerra novamente. Meu pastor, o nosso tempo é curto, deixa eu dar um salto com o senhor aqui. Aí o senhor, chegou o momento em que o senhor reconciliou com Jesus, e dessa sua reconciliação, quanto tempo passou para que chegasse esse desejo de pregar, esse desejo de ser pastor? Já tinha, ou Deus te surpreendeu? Como é que foi esse teu começo de fé e esse chamado pastoral? Quando eu era criança, tinha um vizinho nosso que me chamava de pastorzinho. O cara que se pastor, né? Ímpio, ele era ímpio. Não, pastor que nem peguei, ele chamava pastorzinho, né? Eu acredito que começou daí. Eu aceitei Jesus, pastor, e aí... Mas tinha no teu coração, quando tu reconciliou, tinha-se no teu coração essa ansiedade, esse desejo, vou fazer, eu vou pregar? A princípio, pastor, quando eu aceitei Jesus, não teve, né? Mas eu queria servir a Cristo. Aí isso eu vim com a certeza, né? Quando eu aceitei Jesus, o pastor Rubens estava pregando esse dia, e ele fez o apelo. E na mensagem dele eu aceitei a Cristo ali no meio dos pés do Senhor. Pastor, eu comecei com música, porque eu toco de violão, né? E aí nesse tempo eu falei com o pastor Herculano, eu disse, pastor, eu queria fazer alguma coisa, né? Aí o ministério quer ajudar, eu sempre queria de base de violão. E ele botou para tocar violão. Só que, com o passar do tempo, pastor, comecei a olhar para o altar. Comecei a olhar para o altar, e quando foi o de pastor Herculano, disse assim, ele era pastor nesse tempo, ele era nosso líder de louvor, disse assim, o Simone Paulo já ia à igreja, instrumento, que é com vocês. Aí nós limpamos o instrumento, subi para o altar da igreja lá, e eu sentei na cadeira que o pastor Edvaldo aí sentava, né? Aí eu sentei lá, eu disse, pô, o irmão tá, porque eu acho que era o Jonas, que era o baterista que morava ali. Eu disse, barão, um dia eu vou estar sentado aqui, eu disse. Aí, não, barão, essa é a cadeira do pastor. Eu disse, pois é. Aí ele disse, mas tu é músico? Eu disse, não, é o meu lugar aqui, eu falei. Pastor, você brincadeira, foi dali que a gente começou. Aí, como naquele tempo, acho que a cidade tinha sua equipe de obreiros montada, eu não achei espaço lá. Aí eu conheci um obreiro, que ele era da Madureira, que quando eu conheci, eu estava da Madureira também. Eu que era o pastor daí. Nesse tempo ele dirigiu uma igrejinha aqui na Colônia, que era o pastor Andrade, no setor 2. Aí eu fui para lá um culto, né, gostei de lá, e comecei a congregar lá.
Então foi um belo dia, o pastor Andrade olhou para mim e disse bem assim, que era o Douglas Andrade, que chama ele, né? O nome dele. Ele olhou para mim e disse assim, eu cheguei lá com ele no altar e disse, pastor, como é que eu faço para ser obreiro? Aí ele riu, né? Ele olhou para mim e disse assim, resumindo a história, ele disse assim, tu quer ser obreiro, menino? Eu disse, eu quero. Nesse tempo, eu tinha 14 para 15. Eu acho que 15 já, por aí assim. Aí ele olhou para mim e disse, então, assim, então domingo vem de gravata, ele vem de social. Achou um cara que só tinha camisa de caveira. Cara que só tinha sapato social, meu amigo, uns bermuda velha rasgada. Eu digo, e agora? Esse aí prestou dos irmãos que eu conheci nas igrejas. Domingo eu tava lá, poxa. Camisa amarela, gravata verde, calça branca, sapato preto, pegou patata de patata, mais colorido. Aí ele apresentou, né, para a igreja e foi que começou a minha história com o altar. E aí me chamou para auxiliar nesse tempo. E aí comecei a desenvolver um chamado, para pregar, né? Comecei a receber os meus convites, que inclusive eu fui numa vigília, que era uma vigília que comecei aqui embaixo, acho que é uma mãe ali, que era o pastor José de Maté que ele fazia, um grandão, né? Aí ele disse, meu filho, tu quer dar uma palavra? Aí eu disse, sério, pastor Maté? Ele disse, sério. Aí eu peguei e dei uma palavra lá. O povo gostou, se aproximou um pastor de mim, foi a minha primeira agenda que eu tive, vamos dizer assim, né? Aí eu disse, meu filho, tudo bem, isso tudo, meu nome é Hernandes, ele disse. Eu sou pastor na igreja lá do Catalão, até ele já ouviu falar. Aí eu disse, eu já ouvi falar através da música do pastor Paulo Campos, né? Ele cantava, não me mande não, Senhor, não me mande não. Aí ele disse, pois eu sou pastor de lá, mas eu sou dirigente, acho que é o pastor Gilberto, do Catalão, né? E era famoso porque o lugar tinha muito carapanã. Eu disse, não, vamos lá. Pastor, chegamos lá, né? Poxa, preguei, foi uma bênção, de fato, o lugar tinha muito carapanã mesmo, né? Mas assim começou a minha história com o evangelho, foi a primeira agenda que eu tive, né? E aí, com o passar do tempo, acho que fui consagrado diácono, pro Madureira, né? Porque o pastor Macalei, né? Que me apontou. E aí foi passando o tempo, eu fui congregado depois no setor aqui em Colônia, que era o pastor Marcelo Gouveia, e ele me indicou o presbitério. Aí depois do presbitério, eu fui para evangelista, né? Quando eu estava como evangelista, pastor, foi quando eu fui pregar de novo no Catalão, e o pastor de lá foi usado por Deus, aí ele disse, olha, pastor, ele falou bem, ele disse assim, pastor Max. Quando ele falou pastor Max, pastor, eu sendo evangelista, né? Aquilo me tremeu, porque o senhor sabe disso, que na Madureira é muito doutrinado que hierarquia é coisa séria, né? Então, se você é presbítero, não ser chamado de pastor, né? A gente tem aquele receio, né? E aí ele sabe por que chama de pastor? Né? Ele disse, porque Deus me mostra que é um pastor. Aí eu até aí tudo bem, glória a Deus, recebendo a profecia. Aí então eu disse assim, eu vejo, estou fundando o ministério. Pastor, nesse tempo eu tinha 22 anos, já tinha 22 anos já, estava casado. Aí ele pegou e disse assim, e eu vejo estou fundando o ministério. E Deus, no momento certo, vai te dar o nome. Pastor, como ele falou aquilo, na minha cabeça estava repreendendo. Eu estava bem pregando, né? Era evangelista, aquela coisa toda, né? E eu, rapaz, que conversa velha torta é essa, mas na minha cabeça não estava amarrado para ele fundar o ministério. Resumindo, pastor, o que aconteceu? Eu lembro que nesse tempo eu ganhei um jovem para Jesus, né? E aí esse jovem, ele entreguei na mão de um pastor, e o pastor cuidou bem dele. O jovem reuniu a família dele, fez um jantar, o pastor não foi. Esse jovem ficou com raiva de mim, se desviou por causa dessa situação. E aí eu fui orar, pastor, de madrugada. Eu estava de madrugada, aquela mesma voz falando lá atrás, só que agora eu sabia que era Deus, né? Ele falou para mim assim, todas as vidas que tu ganhar, a partir de agora, se tu não cuidar, eu vou te cobrar da tua mão. Pastor, eu fugia desse negócio de abrir ministério. Eu fugia, e as pessoas tentaram comigo. Eu disse, tá bom, se tu quer saber, eu falei para Deus assim mesmo. Se o senhor realmente tem uma chamada na minha vida, para resumir a história, né? É tanto detalhe que eu ignoro. Ele disse, se o senhor realmente tem uma chamada na minha vida, eu vou num lugar onde ninguém me conheça, fala comigo. Pastor, eu peguei uma moto que eu tinha e saí desembestado daqui no Manô, até que passei aqui no Manô, eu vi ele mandou uma reunião de oração, né? Aí quando eu olhei um monte de gente, era uma campanha na garagem, uma irmã, eu peguei e escondidinho na porta. Aí na frente tinha uma irmã que eu não conhecia, eu olhei para todo mundo, não conhecia aquele povo. Aí a irmã que estava na frente, pegou o microfone, cantou os corinhos de fogo lá. Ela disse, chegou um rapazinho aí. Aí chegou um rapazinho aí, ela disse, cadê esse rapaz aí, o Rio? Ela disse, você não fica de pé. Ela disse, pastor, quando ela ficou de pé, eu fiquei de pé, aquela mulher foi tomar borda de uma violência. Eu pensava que Deus ia me bater ali. Ele disse bem assim, até quando tu vai rejeitar o meu chamado? Até quando tu vai ficar duvidando ele disse assim, rejeitando abrir o ministério. Pastor, quando ele falou abrir o ministério, aí ele continuou, disse, até quando vai se negar a abrir a minha obra? Aí eu caí, pastor, para chorar.
Agora eu penso, pastor, eu um cara de 22 anos na época, estava recém-casado, abri o ministério. Não sabia para onde ir a igreja, não sabia para Meu pastor, vamos acelerar um pouquinho aqui para a gente chegar aqui na Assembleia de Deus, Ministério Apocalipse. Como chegou esse nome até o seu coração e como veio, de que forma veio esse nome Apocalipse, Assembleia de Deus Apocalipse, que hoje é uma bênção, já fui a visitar, ele me convidou uma vez para pregar, nunca mais convidou, né? Só convida pregador do Rio de Janeiro. Estou brincando, meus irmãos. Então, como foi que chegou a Assembleia de Deus Apocalipse na sua vida e quando foi que começou? Pastor, a gente começou a fazer uns cultos, assim, eu estava indo para o monte, eu estava dentro do meu carro e eu via, pastor, dentro do carro tinha uma visão. Eu vi bem só aquela placa na minha frente simultânea, eu vi uma Assembleia de Deus, aí eu vi aquela imagem do planeta, eu vi aquela imagem do Sol e o nome Apocalipse. Aí eu voltei na visão, eu fiquei, entrei no monte, eu falei, pastor, tá comigo, disse, pastor? Deus acabou de dar uma visão numa placa aqui. Ele pastor, eu acabei de dar uma visão. Aí eu fui pro monte orando, pastor, aí desse tempo, eu comecei a fazer uns cultos na frente da casa dos irmãos de Santa Elvina, debaixo de uma mangueira. Pastor, começou a vir gente, que não sabia onde estava tanta gente. E começou a vir gente, pastor, eu ganhei um traficante para Jesus lá. E comecei a fazer um trabalho, dando de policial, não dei de uma boca, até a policial ela cuidava, só que, claro, disfarçado paisano, né? E muita gente começou a ter salvação de vida. E aí, quando foi um dia, esse pessoal que estava nessa campanha, disse, pastor, esse que tinha aceitado Jesus, né? A gente não quer ir contra a igreja, porque a gente já estava desviado, a gente comprou outro ministério, os caras não cuidaram da gente, e ficamos por aí, a gente quer se cuidar pelo Senhor. Aí eu disse, meu filho, mas não tem dinheiro. Isso já faz quanto tempo, meu pastor? O início da... Hoje a Apocalipse ela tem 13 anos. Vai fazer essa que tem 12, né? E isso tem 12 anos. E aí eu me lembro, pastor, que eu disse para eles, eu disse, olha, bora orar a Deus aí, né? E nossos cultos ficou ali, que era só na segunda-feira. Debaixo de uma mangueira, dentro de uma bocada que você está ouvindo. Aí foi quando a gente reuniu para juntar R$60, naquele tempo R$60 era muita coisa, né? Uma igreja estava começando, o pastor eu disse, meu Deus, e agora? Se a gente vai começar, pegamos os R$60 que os irmãos abriram, deram, a gente alugou um prédio. E a princípio a gente não tinha cadeira, montar as cadeiras de casa, aquela coisa toda. A nossa púlpito era uma mesa, né? E aí, para resumir toda a história, começou a aparecer as primeiras caixas de som que os irmãos doavam. E assim, pastor, começou o Apocalipse, né? Começou nesse período. E hoje o Apocalipse está uma bênção, né? E eu quero aqui abrir espaço para que o pastor possa dar o endereço aí da Assembleia de Deus Apocalipse, para que você possa lá visitar, receber uma palavra poderosa, receber ali uma ministração que venha edificar a tua vida. Fica bem próximo ali a Força Construtiva, né, pastor? Praticamente quase em frente, pastor. Isso. Qual é o endereço, pastor? Avenida Margarita, não é com D, Margarida, é Margarita, porque vem no aplicativo da Erasco. Bem próximo àquela rotatória ali, né? Avenida Margarita 4670, do lado da Pastelaria Avenida, como ela chegou ali na bola, pegou para a direita sentido Nova Cidade, você vai ver a nossa igreja bem do lado ali, na pastelaria. Você está sendo convidado, convocado para participar. Quais são os dias de culto lá, meu pastor? Pastor, lá os cultos semanais são quarta-feira, a gente tem culto de crescimento espiritual, que é o culto de doutrina. A gente mudou esse nome, né? Colocou crescimento espiritual, que a doutrina fala que a gente crescer. Né? A gente colocou lá culto de doutrina na quarta-feira, né? 19h30, sexta-feira, cultos de campanha, né? Que é aquele culto mais voltado para a nossa viagem, né? Do mover, do mistério. Sexta-feira também, que inclusive hoje tem, pastor, lá, está com a pré-abertura de uma campanha. Se por acaso, né, o senhor falou que se o senhor tiver nada para hoje à noite, que eu duvido que o senhor tenha, né? Você está convidado para o seu pregador da noite hoje lá. Poxa, meu pastor, infelizmente hoje eu vou negar. Não, na agenda cheia, nós vamos estar ministrando hoje ali na Igreja dos Remanescentes, ali no bairro da Redenção. Já está aí marcado mais de uma vez. Mas não vai faltar oportunidade, meu pastor. Nós podemos marcar para a próxima sexta. A gente tem mais 7 sexta-feiras para frente. Isso, então vai estar o senhor ver aí um dia para que nós possamos participar. Eu hoje já tinha falado com o diácono Charles, e desde que eu viajei já está agendado essa ministração hoje, né, que é uma ministração, é como se fosse um culto de cura e libertação, então vamos estar ministrando lá hoje.
Então, meu pastor, hoje a Apocalipse está aí de portas abertas para receber você, meu amigo, meu irmão. Vá lá, uma igreja sadia, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que abre as portas para você, que tem um pastor com cheiro de ovelha. O pastor com cheiro de ovelha é aquele que acompanha as ovelhas. Tem pastor que muitas vezes você chega na igreja dele e você não tem contato com ele não vai na sua casa, o pastor Max Lendo, ele é um pastor com cheiro de ovelha, aquele que olha domingo, faltou o irmão, faltou o outro, no outro dia já está atrás ali porque talvez a ovelha esteja precisando de uma ajuda. Meu pastor, o nosso tempo eu acho que já estourou, mas foi maravilhoso conhecer um pouquinho mais aqui do pastor Max Lendo, o ministério, da forma, e também eu estou sabendo que vai ter novidade daqui mais alguns dias aí, nós vamos estar comendo aí um bolo muito gostoso, tá bom? Pastor Max Lendo vai estar aí celebrando esse casamento abençoado, né, meu pastor? E nós vamos estar lá, pastor, para comer esse bolo. Viu? Já está marcada a data, meu pastor? Eu vou estar lhe passando, acho que daqui para amanhã, que está só os detalhes. Já vai casar amanhã? Não, daqui a amanhã, data. E para finalizar, meus irmãos, só para não esquecer, no domingo, pastor, mas no domingo, tá, gente? Só nos domingos o horário é diferente do culto. Começa mais cedo, às 18 horas da tarde. Às 18 horas, então, é quarta e sexta, 19h30. Isso, no domingo, às 18 horas, ali na Assembleia de Deus, Apocalipse. Isso. Pastor Max, muito obrigado. Eu que agradeço. Fazia tempo que era para vir aqui, mas tudo é programado por Deus. As coisas acontecem na hora certa, no momento certo. Eu quero aproveitar essa oportunidade para encerrar aqui o Café com Fé de hoje, né, nessa sexta-feira abençoada, pedindo que o pastor Max ore aqui por pessoas que estão aí talvez enfermas, por pessoas que estejam precisando de uma ajuda espiritual, de uma orientação. O pastor vai fazer uma oração aqui apresentando, meu amigo, meu irmão, a tua vida em nome de Jesus. Glória a Jesus. É isso aí, meus irmãos. Eu quero, pastor, sem relatar algo onde eu começo a orar rapidinho. Quando eu estava saindo de casa, o Senhor realmente, se isso me desse oportunidade, ele pedir de fazer uma oração para alguém. E Deus falar para mim que nessa oração Deus vai estar abençoando pessoas. Glória a Deus. Vai recebendo aí, meu irmão. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Não importa o horário que essa entrevista chegou até as tuas mãos. Sim, mas é o horário que Deus queria falar com você. Bendito e eterno Deus que está no céu, Pai. Nessa tarde, meu Deus, eu e teu ungido estamos aqui. E unimos força nessa tarde em fé e oração para apresentar a vida dessas pessoas que estão agora assistindo, meu Deus, essa entrevista. Senhor Jesus, eu te peço que enquanto ela está de olhos fechados, ouvindo, Senhor, enquanto eu oro e o teu servo ora por elas, nós queremos repreender em teu nome, Jesus, todo o mal contra a vida dessas pessoas agora. Espírito do eterno Deus, eu te invoco, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, dentro desse estúdio, junto com o teu ungido, te pedindo a tua bênção e a tua libertação sobre a vida dessas pessoas. Ó Deus, toca nessas pessoas agora. O Espírito de Deus, pastor João, me autoriza a dizer que 15 pessoas que assistirão essa entrevista estarão sendo visitadas por Deus, e assim diz o Senhor: eu vou te ajudar. O diabo não vai dar última palavra nessa situação. Eu permiti o vento para mostrar minha glória e de que eu sou contigo, diz o Senhor para alguém que está me assistindo agora. E que toda a cadeia do inferno seja quebrada. E assim diz o Senhor: vou eu trazer um sorriso de alegria novamente para os teus lábios. Diz o Senhor: somente persevere, confie na minha mão poderosa, porque tu saberás que eu sou Deus e não minto e sou fiel. Assim diz o Senhor, nessa tarde ou nessa noite ou nessa madrugada, para alguém que está assistindo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde tua casa e tua família e se torne invisível você e os que você ama diante dos olhos do adversário, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. É o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Em nome e amém. De Jesus. Obrigado, pastor. Meu Deus, a presença de Deus é forte aqui nesse lugar. Aleluia. Infelizmente o nosso tempo é muito curto, já acredito que já passamos, mas é muito proveitoso, tá bom, meus irmãos? Nós estaremos de volta aqui amanhã,
às 4 horas da tarde aproximadamente, estaremos aqui com outra pessoa. O pastor Tom, claro, tem estado comigo aqui durante a semana. E aproveitando, compartilhe, se inscreva no nosso canal Café com Fé e Chamados para Servir. Fiquem todos na paz. Aconteceu um acidente aqui. E quem quiser seguir nossas redes sociais, meus irmãos também, pastor Marcos Lembra, a gente vai sempre te esperar com alegria lá. Deus abençoe.